que Ele merece. Amém? Precisamos da palavra, Senhor. Fecha, pode sentar, fica à vontade. Nós precisamos da direção do Espírito Santo, do Deus que fala conosco pela palavra. E muitas vezes, meu irmão, às vezes o que Deus quer ver em nós é aquele povo que continua esperando no que Ele prometeu. Muitas vezes o que Deus quer ver em nós é aquele povo que continua esperando na palavra dEle. É isso que Deus deseja, não um povo adormecido, como Deus tem tanto falado conosco aqui, né? Que deixou de esperar, deixou de crer, que se acomodou, que se conformou. Não, Deus quer ver um povo buscando, crendo e esperando naquilo que Ele falou. Diga glória a Deus. Eu vou continuar falando aqui a respeito do assunto que Deus tem tratado conosco durante todos esses dias, que é sobre a questão de despertar. Vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios capítulo 5, verso 14. É um assunto tão profundo, irmãos, que eu tenho que ir falando aqui aos pouquinhos, porque é muita coisa para a gente poder entender em relação à questão de não dormir espiritualmente, de estar despertado espiritualmente, porque tem muita gente que ainda não entendeu. Efésios capítulo 5, verso 14. Abra sua Bíblia lá. Efésios 5, 14. Eu falei um pouquinho a respeito disso na live, né, que nós tivemos já agora pela manhã. Foi uma bênção, né? E eu quero continuar tratando desse assunto. Está ali na tela também, se você tiver dificuldade, pode acompanhar por ali. E diz assim, ó, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E o que vai acontecer? E Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Tem alguma Bíblia que fala assim? Te iluminará, esclarecerá ou te iluminará. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando aqui para nós. Ele diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então eu falava aqui domingo, e venho batendo nessa tecla, né, como eu sempre disse, sou um pregador da palavra. E esse pregador não é à toa o nome, né? Você já viu alguém pregando? Pega o martelo, pega o prego e faz o quê? Bate, 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 até entrar. E é esse é o meu propósito, que entre no seu coração, amém? A palavra tem que entrar, tem que entrar. Se eu só falar aqui, você sair daquela porta para fora e continuar vivendo do mesmo jeito, se esquecer de tudo que for falado, então não foi como deveria de ser, porque o pregador ele tem que pregar a palavra até que ela entre no coração. E eu quero que essa palavra fique nas tábuas do seu coração. Porque tem muita gente desse jeito aqui. Tem muita gente dormindo. E eu tenho falado desde domingo que o sono que a Bíblia fala aqui não é aquele sono que Deus nos dá de descanso durante a noite. Aquele vem de Deus. A Bíblia fala que Deus dá aos seus amados o sono. Isso aqui é um estado espiritual. Muitas vezes na Bíblia você vai ver a Bíblia tratando o sono, ou dormir, ou adormecer, como um estado de espírito, como um estado espiritual de uma pessoa. E aqui é claro isso que a Bíblia está falando, pelo desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Para alguém levantar dentre os mortos, o que tem que fazer? Se for fisicamente falando, tem que ressuscitar. Sim ou não? A pessoa está dormindo lá, espiritualmente, vamos dizer assim, simbolicamente, a pessoa está morta. Para ela se levantar dentre os mortos, ela tem que ressuscitar. E espiritualmente, o que significa a morte, pastor? A morte no sentido espiritual, ela é pecado. Eu vou mostrar para você, se você quiser, eu coloco ali na tela, não é nem necessário que você abra, mas lá em Romanos 6, 23, diz assim, ó, quer ver? Eu vou colocar ali para você, Romanos 6, 23. Olha o que diz ali, lê comigo ali na tela, ó. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte, não é outra coisa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então quando a Bíblia diz ali,
olha, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. O que é que Deus está falando? Ele está dizendo o seguinte: saia do pecado. Porque quem está no pecado está o quê? Dormindo. Está morto. Tem muita gente assim, e não se assuste, eu falava aqui domingo, que isso não está sendo dito apenas para quem está lá no mundo. Muitas vezes até dentro da igreja tem pessoas que ainda estão vivendo no hábito do pecado. Qual que é a diferença de ser pecador e viver no pecado, pastor? Enorme, diferença gigantesca. Por quê? Porque todos somos pecadores. Homem de Deus também peca? Sim ou não? Mulher de Deus também peca? Porque todos somos quê? Pecadores. Pastor, o senhor também peca? Peco também. Mas eu não vivo mais na prática do pecado. E a diferença entre uma coisa e outra é enorme. O que é viver na prática no pecado? Desde sexta-feira nós estamos falando, é o hábito. É o hábito. Aquele que vive ainda no hábito do pecado, na prática do pecado, que vive em pecado, ele não conhece a Deus. Porque o homem de Deus ele pode até pecar, a mulher de Deus pode até pecar, mas lembra, está aqui a panela quente. Eu sempre falo assim, o homem de Deus quando peca é igual quando se coloca a mão numa panela quente. Imediatamente você faz o quê? Você recolhe a sua mão, você tira e diz, não posso ficar assim. O homem de Deus quando erra, falha, ele pode até falhar, mas ele vai dizer, não, Senhor, me perdoa, não vou ficar desse jeito, peço perdão a quem eu errei, pronto, e já se conserta, porque o Espírito Santo que habita nele, o convence do pecado, sim ou não? Agora, como pode uma pessoa estar na igreja, ouvindo a palavra, todos os cultos que vêm, ouvindo a palavra na televisão, conhecendo as Escrituras, e estar vivendo no pecado? Ela está morta, é simples, ela está dormindo. Ela precisa acordar e levantar dentre os mortos, para que Cristo possa fazer o que com ela? Esclarecer ou iluminar, que é, voltando lá em Efésios 5, vamos lá? Então ele diz assim, pelo que diz Efésios 5:14, né? Desperta, você que está dormindo, que até hoje está na prática do pecado, conhecendo a palavra, sabendo da verdade, ainda está vivendo na mentira, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E qual é um dos grandes problemas de quem está vivendo ainda na dormência espiritual, no adormecimento espiritual? É que ele não vê o tempo passar. Irmão, o adormecimento espiritual, ele traz muitas coisas. Primeira delas, a pessoa se torna insensível à voz de Deus, ela se torna alguém que não recebe mais estímulos, alguém que não reage, pronto. O dormente, ele não reage à palavra, ele não reage mais à voz do Espírito Santo, ele não reage mais à voz de Deus. Isso é um dos maiores problemas de quem está dormindo espiritualmente. A pessoa dormindo, ela não consegue reagir, ela se torna alguém vulnerável e se torna alguém também que não tem reação. Sabe, ela está naquela situação, Deus vem e fala, a palavra de Deus fala, mas a pessoa não consegue reagir. Enquanto ela não tomar a decisão de se despertar, de acordar, falando, não, que situação é essa que eu estou vivendo para alguém que conhece a palavra? Eu não posso estar desse jeito, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, eu preciso mudar. Mas enquanto ela não tiver, irmão, ela vai ficar assim, adormecida, como Sansão estava. Eu já vou falar dele de novo, daqui a pouquinho. E outra coisa que, isso aqui o Espírito Santo falou muito comigo, é que quem está dormindo não percebe o tempo que passou. Não vê o tempo passar. Tanto é que olha o que vai falar o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como quê? Como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Falamos muito disso aqui também esse ano que está passando. Falamos muito sobre acerca do tempo. O que é remir, pastor? É salvar o seu tempo. A palavra remir significa salvar, resgatar. E meu irmão, tem tanta gente que está dormindo espiritualmente e ela vai deixando o seu tempo na mão do diabo. E o tempo vai passando e a pessoa não vai tomando conta daquilo, ela não vai percebendo.
O tempo só vai passando e a pessoa dormindo, o tempo passando e a pessoa dormindo. Já vi casos assim de pessoa que dorme muito e alguém virar para ela e falar assim: fulano, levanta dessa cama, você só dorme, quem dorme não vive. Já ouviu alguém falar isso? Que tem gente que parece que gosta mais de dormir do que de viver. Pelo amor de Deus, dorme a noite inteira e se deixar dorme o dia inteiro. Quer ficar o dia inteiro deitado na cama. E o tempo só vai o quê? Passando. Espiritualmente não é diferente não, irmão. Aliás, eu acredito que a pessoa desse jeito fisicamente, ela já não está bem espiritualmente. Porque ela dorme, e ela só quer o quê? Dormir. Porque ela não quer viver, ela quer que o tempo passe. E o tempo passa e a pessoa não vê, ela poderia estar fazendo tanta coisa, ela poderia ter feito tanta coisa, mas quando você dorme, você para num estado. E você não percebe onde você parou. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eu dei um exemplo aqui muito bom em relação ao coma. Quem estava no culto de manhã, domingo, eu perguntei na igreja se alguém já tinha ficado em coma. Aí tinha um irmão aqui que ele falou: pastor, eu fiquei 5 dias em coma. Aí eu perguntei para ele assim: depois de 5 dias que o senhor acordou, o senhor tinha noção de que tinha passado 5 dias já? O senhor tinha noção de que passou ali 5 dias, ou para o senhor fazia como se tivesse acabado de dormir? Ele falou: não, pastor, não tinha noção. Passou 5 dias, quando falaram para mim, na minha cabeça é como se eu tivesse acabado de fechar o olho ali. Então, quem está em coma não tem noção do tempo que está passando. A pessoa fica ali, inerte. Ela não reage a nada e ela não percebe. Eu vi um caso, eu estava até pesquisando, porque eu falei disso aqui, depois eu falei, eu vou pesquisar direitinho para falar. De um homem, ele passou, acho que foi 19 anos em coma e acordou. Foi o maior tempo que alguém passou em coma e acordou. Porque alguns passaram até mais. Teve uma mulher que passou 47 anos em coma, mas essa aí não acordou. Mas ele bateu o recorde por ser a pessoa que passou mais tempo em coma e conseguiu acordar depois. E ele ficou 19 anos em coma. Você já pensou o que é isso? 19 anos. E de repente um dia ele acordou. Quando ele acorda, é interessante, eu vou até ler para você aqui, ó. Foi em 2003. Ele acordou espontaneamente e começou a falar. Olha que coisa. Em 2013 ele acordou e ele ficou em coma em 1984. Ele entrou em coma. E fala assim, ó, quando a enfermeira perguntou quem era a mulher que caminhava em direção a ele identificou como sendo a mãe. Ele acreditava que ainda tinha 20 anos e que ainda era 1984. Olha a cabeça dele. Porque quem está dormindo não percebe o tempo passar. Irmão, eu fiquei analisando isso aqui, eu falei, isso aqui espiritualmente é a mesma coisa. Isso aqui é uma realidade muito grande. Tem gente, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tem gente que ela dormiu lá atrás, vamos dizer que a pessoa veio para Jesus, né? Aí ela teve aquele encontro maravilhoso com Deus. Aí ela realmente entregou a vida a Jesus, se entregou para batizar nas águas, se batizou, foi batizado com o Espírito Santo. Aí ela amava vir nos cultos, orava, não tinha um dia que não falava com Deus, passava o dia ali buscando a Deus, todo dia falava com Deus, orava, todo culto que tinha estava ali na igreja. Era aquele primeiro amor, a Bíblia chama isso de primeiro amor. Buscava de Deus. E aí, algum momento ali, que a pessoa não percebeu, ela adormeceu. E ela foi uma pessoa de oração, foi uma pessoa de comunhão com Deus, foi uma pessoa que andava na fé. E meu irmão, já se passaram aí 5, já se passaram 10, tem gente que já se passou 19 anos. E ela ainda acha que é aquela mesma pessoa que era há 5, a 10, a 19 anos atrás. Porque ela adormeceu e não se deu conta que ela hoje não ora mais, que ela hoje não busca mais de Deus, que hoje não tem mais comunhão com Deus, que hoje não vive mais a santidade que vivia, está na igreja, mas está vivendo em pecado, mas está achando que é a mesma coisa. Ela não tem noção.
Por quê, pastor? Porque adormeceu. Eu falei aqui para os irmãos que eu já vi casos que, se você for aí no mundo, e você encontrar talvez uma pessoa que está lá bebendo, se drogando, se prostituindo, que um dia foi uma pessoa de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, e você for pregar para essa pessoa e dizer, fulano, olha, você precisa voltar para Jesus, você precisa voltar para a presença de Deus. Você sabe o que você vai ouvir? Algumas vezes vai acontecer, da pessoa virar para você e falar assim, não, mas eu sou de Deus. A pessoa está numa situação lascada, vivendo um pecado imundo, mas ela diz, eu sou de Deus. Deus está comigo. Não, eu estou na presença de Deus. Eu já passei por isso. E aí você vai falar o que para a pessoa? Você vai falar, ops, você acordou, você não acordou do coma ainda, você não é mais aquele lá. Um dia você foi, não, porque eu pregava a palavra, porque eu fazia isso, porque eu louvava, porque eu orava e tal. Acorda, rapaz, olha a sua situação hoje. Você está aqui mendigando, bebendo, fumando, se destruindo, se prostituindo. Aquele lá não é mais a sua realidade hoje. Como diz aqui como é o nome dele? O Terry americano lá. Alguém teve que chegar para ele e falar assim, nós não estamos mais em 1984, você não tem mais 20 anos. Foram 19 anos que ele ficou em coma, né? Você tem quase 40 agora. Mas como? É porque você o quê? Você dormiu, você não viu. Esse tempo todo você estava o quê? Dormindo. Irmão, tem gente espiritualmente igualzinho. Igualzinho, não acorda. Acha que é igualzinho quando estava lá na fé, que orava, que buscava Deus, que clamava a Deus, mas não consegue enxergar a situação que está hoje. Malemar vem na igreja, Malemar busca Deus, Malemar tem comunhão com Deus, e o irmão já virou um religioso, só nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Vem se der e quando der, pergunta se tem comunhão com Deus em casa, se ora nada. Se bobear aí, final de ano, Natal e Ano Novo, ainda toma biritinha. Não, tem nada a ver não. Não tem problema não. E ainda acha que é o mesmo. Se você vê e se enxerga exatamente essa situação, lá em Sansão, em Juízes 16. Vamos lá, quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Juízes 16, vamos lá. Tem gente aí, irmão, que está num coma feio, viu? Juízes capítulo 16. O versículo é o 19. Olha como isso é verdadeiro. Juízes 16, 19. Olha, se a pessoa não despertar, Cristo não pode iluminar. Como assim, pastor? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Por quê? Porque tem gente que ainda acha, meu irmão, que está bem. Como é que Cristo vai iluminar uma pessoa que não tem arrependimento? Que diz assim, não, Deus está comigo do jeito que eu estou. Não, Deus tá comigo da maneira que eu estou. Eu continuo sendo de Deus, Deus está na minha vida, Deus me ouve, Deus me atende. Como é que Deus vai iluminar uma pessoa que não se despertou, que ela ainda acha que é aquela mesma? Irmão, tem que despertar. Sabe o que você tem que fazer com gente assim? Tem gente que não está mais na igreja. Eu já falei com gente. Falei com um rapaz que não está mais na igreja, não está mais buscando a Deus, voltou a beber e tudo mais. Eu falei assim, fulano, você precisa... Não, mas eu estou em casa, mas eu estou buscando a Deus. Não, mas eu falo com Deus. Não, mas Deus está comigo. Não, mas eu estou na presença de Deus. Como é que Cristo vai iluminar uma pessoa que está assim? É a mesma coisa você falar com alguém que está em coma, a pessoa te escuta? Não escuta, irmão. Quando a pessoa não acordar e alguém chegar e falar assim, escuta, você passou 19 anos, imagina esse rapaz, né? Vou dar o exemplo dele aqui. Você não é mais... Lembra aquela pessoa que estava viva? Já morreu. Você já tem sobrinho, sobrinha,
O teu filho que tinha 1 ano de idade, agora tem 20. Enquanto alguém não mostrar a realidade, a pessoa se despertar para isso, não tem como, irmão. Você vai ficar falando com alguém que está em coma. Então por isso nós temos que pedir para Deus abrir os olhos, despertar nossa família. Porque às vezes você está vendo você ou a situação de alguém na sua casa, você fala para a pessoa e ela ainda acha que está bem, está com Deus. Não, Deus está comigo. Mas eu oro, sim ou não? Não, mas eu busco a Deus. Mas eu leio a Bíblia. Meu irmão, é difícil, né? Falar com quem está em coma, sim ou não? Escuta, olha isso aqui, você vai perceber. Juízes 16, 19. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua... Quem que é esse aqui? Sansão. Então você vê que antes de cortar as tranças de Sansão, o que Dalila fez com ele? Fez ele dormir. Porque, como eu tenho dito, é um estado espiritual. Isso aqui representa o estado espiritual. Toda pessoa dormindo, ela pode ser forte do jeito que for, ela se torna vulnerável. Ela se torna fácil de você manipular, de você dominar. É o que o diabo faz. Pega aquele homem de Deus forte que, se fosse enfrentar, o diabo não conseguiria enfrentá-lo, mas o diabo não precisa enfrentar, é só fazer ele o quê? É só fazer ele dormir. Enquanto ele estiver dormindo, você faz o que você quiser com ele. Por isso que eu falo para você, você é quem você é se estiver acordado, irmão. Agora dormindo, vamos fazer o que quiser com você. Sim ou não? Você é quem você é se você estiver acordado, então se mantenha acordado. Porque se você dormir, vão fazer com você o que quiser. E vão, hein? Nossa, isso é muito forte que eu acabei de falar para você. Eu já conheci pessoalmente homens de Deus, mulheres fortes, mais forte, que colocava o diabo de joelhos, porque estava acordado. O dia que dormiu, acabou. Acabou, irmão. O diabo fez e está fazendo o que quer. Faz o que quer com a pessoa, sim ou não? Eu lembro que a gente fazia acampamento quando era na época dos jovens da igreja, e até aqui a gente fez esse ano passado, e aí eu falava para os meninos, não dorme não, hein? Quem tiver acordado não vai passar por nada, mas quem tiver dormindo, você vai acordar com pasta na cara. Acorda com o ouvido cheio de pasta, de espuma, sim ou não? Porque quando você está dormindo, faz com você o que quiser. Por isso que o demônio, meu irmão, não quer te enfrentar, ele quer te fazer dormir. Porque se o Sansão fosse enfrentar ele, alguém podia? Não. Agora, dormindo, se tornou inofensivo. Dormindo se torna vulnerável. Pode ser o homem de Deus que for, se dormiu, acabou, irmão. Deixa de orar, deixa de buscar Deus. Dormir no sentido espiritual é isso. Deixa de orar, deixa de buscar Deus, deixa de ser fiel. Deixa, irmão, vai deixando, sabe? Deita lá na cama, esquece de oração, esquece de culto, esquece de palavra. Não, eu quero dormir, pastor, eu quero descansar. Vai. Quem dorme, irmão, vão fazer com você o que quiser. Foi o que aconteceu com Sansão. E aí chega onde eu queria, E ela então o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, rapou 7 tranças de cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. 20. Presta atenção nessa parte. Então disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. E olha como ele desperta, presta atenção. E disse, sairei ainda outra vez como que? Como? Dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha o quê? Olha aí, ele acordou achando que não tinha mudado nada. Você viu? Ele despertou achando que ele ainda era aquele mesmo. Olha que coisa forte isso. Olha como o sono é perigoso, irmão. É o coma, né? Não precisa ser coma, não. Se você está muito cansado, se isso já aconteceu com você, que você dormiu tão profundamente, você acordou, você não sabia se era dia, se era noite, quantas horas que tinha passado. Ele acordou e falou assim, não, vou fazer igualzinho. Ele acordou achando que não mudou nada. É como o rapaz aqui, 19 anos em coma.
Ele acordou achando que tinha 20 anos. Imagina, ele acordou achando que talvez ele tinha que trabalhar no outro dia. O meu patrão e o meu emprego. Será que ele tinha emprego ainda? Talvez nem emprego tivesse mais. Talvez não tivesse mais esposa se fosse casado. Talvez não tivesse mais nada. Tudo tinha mudado. Mas a pessoa que está dormindo, ela acorda achando que é a mesma coisa. Ele despertou achando que estava tudo igual. Irmão, é o que eu digo. Você tem que orar, Jesus, desperta essa pessoa, acorda ela, para que ela ouça a palavra, entenda e veja que não é mais o mesmo, que precisa de arrependimento, que precisa voltar lá atrás, aonde ela dormiu, e começar de novo. Que ele não é mais aquela pessoa de oração, que ele não é aquela pessoa de comunhão com Deus mais, que não é mais do mesmo jeito que era antes, ele não tem mais a presença de Deus como tinha. Olha como diz aí, que eu sempre falo que esse versículo para mim, eu tenho muito temor dele, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado. Não, tem gente que não sabe até hoje que Deus já não está mais com ela. Está lá se drogando, bebendo, fumando, está dizendo, Deus está comigo. Sim ou não? Eu creio que você tem gente assim até na sua família. Até dentro da sua casa, você vai falar para a pessoa de Jesus, não, mas Deus está comigo. Mas eu estou na presença de Deus, essa pessoa precisa o quê? Despertar, irmão. Despertar, porque Deus não está mais, faz tempo. Talvez um dia já esteve, ou talvez nunca esteve. E a pessoa no seu sono acha que Deus está, acha que ele ainda tem a mesma força, acha que ela vai ainda conseguir vencer o inimigo. E não está conseguindo mais, está apanhando, está sendo afligido. O Sansão estava apanhando de Dalila. E ainda estava achando que podia enfrentar os filisteus. Você reparou isso aqui? O pastor estava apanhando de Dalila? Sim, você quer ver? Volta aqui, ó, no versículo 19. E ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Deixa eu mudar a tradução aqui. Eu acho que a Bíblia NVI que fala. Deixa eu ver. Não é NVI. Deixa eu mudar aqui. Aqui, é a Bíblia atualizada. Lê comigo ali na tela, ó. E então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E olha como fala ali fala mais claro, ó. Passou ela a fazer o quê? A subjugá-lo. E retirou-se dele a sua. Quem é que estava batendo em Sansão? Você viu aqui? Quem que era? Dalila! Por isso que eu tenho para mim que Sansão não era um homem forte fisicamente, naturalmente ele não era forte. Ele só era forte porque ele tinha um espírito de Deus, mas eu acho que de físico ele devia ser bem franzininho. Tanto que era surpreendente quando ele fazia o que ele fazia. Porque quando ele perde a presença de Deus, ele apanha até de mulher. É forte, né? Quando ele perde a presença de Deus, Dalila estava batendo nele. Só que olha como ele acorda na cabeça dele. Ele estava apanhando de Dalila, sendo subjugado por Dalila, e olha como ele acorda. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo, sairei ainda outra vez, como dantes, e me livrarei. Estava apanhando de Dalila e queria enfrentar os filisteus. Irmão, quanta gente está assim. Olha, isso aqui é tão verdade, a palavra de Deus ela é tão verdadeira. A pessoa está dormindo, mas está num sono espiritual tão grande, que está apanhando, meu irmão, de demôniozinho pequeno e está dizendo, não, porque eu vou vencer o grande. Como vai vencer? Não está vencendo a cachaça, não está vencendo a bebida, não está vencendo o cigarro. Não, porque eu vou vencer, vou dar a volta por cima. Não, tem que voltar lá. Entender a sua situação, se arrepender e voltar a ser como antes. Parar, como a Bíblia fala em Apocalipse, deixa eu ler para você. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 4. É bem conhecido também. Lá no finalzinho, último livro da Bíblia, Apocalipse 2, 4. Quem está entendendo essa palavra aqui, diga amém. É forte isso ou não é, irmãos? É uma realidade isso aqui. A palavra de Deus ela é muito forte. É uma realidade. E hoje você vai orar, você vai ungir os 4 cantos da sua casa lá, mas eu quero que você unja aquela pessoa também que ainda acha, meu irmão, que Deus está com ela e Deus não está mais, está todo mundo vendo. Está apanhando até de mulher. Nada contra, viu? Porque tem mulher que é brava. Sim ou não? Tem mulher que bate em homem forte.
Tem mulher, tem uma mulher aí que eu acho que tinha que ter, como é que é a lei? A lei é a Marinha da Penha, né? Acho que tinha que ter o João da Penha. Não ri não, mas eu já vi, hein? Tinha um irmão que ia lá na igreja, pastor, o que foi, irmão? Ô pastor, minha mulher me bateu de novo. Pelo amor de Deus, irmão. Não, pastor, porque eu saio de casa, eu vou fazer as coisas, chega lá, ela, ó. Aí a mulher chega lá na igreja, bati mesmo, pastor. Misericórdia. Brincadeira à parte. Mas tem gente, meu irmão, que está apanhando, olha, tá apanhando de problema pequenininho, está achando que Deus está com ele para poder vencer os grandes. Tem que se arrepender, irmão. Tem que acordar para que Cristo possa o quê? Iluminar. Olha o que diz aí. Lembra-te, pois, onde caístes. E faz o quê? E arrepende-te e pratica quais obras? As primeiras obras lá. Volta lá, você tem que despertar para você ver que você não está mais em 1984. Você não é mais aquele mesmo homem de oração, aquela mulher de oração. Acorda, irmão, porque se a gente não se despertar, Cristo não pode nos iluminar, porque a gente vai achar que Deus ainda está conosco. E o pior engano é esse, o diabo dando risada lá. Ele acha que ele ainda é o mesmo. E olha lá, até Dalila está batendo nele, ele ainda acha que vai vencer os filisteus. E o demônio dando risada. Eu não vou mostrar hoje porque não dá tempo, mas Deus só devolveu a força de Sansão quando ele despertou. De verdade. Ele disse, Senhor, eu errei, pequei. Ele pediu perdão a Deus, o cabelo dele voltou a crescer. Aí a força dele voltou, diga glória a Deus. Irmão, tem que voltar às primeiras obras. Ele diz assim, ó, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Mas como é que vai se arrepender alguém que acha que está bem? Alguém que acha que é o mesmo, tem como se arrepender? Não. Por isso tem que despertar, dizer, Jesus, eu tenho que falar a verdade, eu não sou mais o mesmo. Jesus, eu tenho que falar a verdade, eu acordei achando que era a mesma coisa, acordei achando que eu tinha a mesma força, acordei achando que o Espírito Santo de Deus estava sobre mim, mas Jesus, agora eu estou vendo, eu não tenho a força mais, o Espírito de Deus já não está mais sobre mim, a verdade é que eu estou vivendo entre os mortos, estou vivendo um pecado, eu estou vivendo de um jeito que não deveria, ô Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero voltar a praticar as primeiras obras. Aí, meu irmão, quando a pessoa se desperta, aí Cristo pode iluminá-la. Quem entendeu, diga amém. Irmão, eu não sei, se enquanto eu pregava, Deus falou com você a teu respeito, ou falou com você a respeito de alguém da sua casa, da tua família, mas você tem que orar. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus? Por gentileza, fique de pé. Pega aí aquele azeite que você recebeu. Faltou alguém receber o azeite? Todos receberam? Então pega aí o azeite. Faltou alguém receber? Não, né? Então pronto. Já unja o alto da sua cabeça aí agora. Isso. Se unja aí agora. E eu quero que você traga no seu coração em oração aquela pessoa que está desse jeito que a palavra de Deus mostrou.